9h06, vamos falar sobre política. Tem uma pesquisa nova que foi divulgada aí hoje, que mostra, né, a avaliação do governo Jair Bolsonaro e também tendência para a eleição do ano que vem. Quem vai conversar sobre esses números conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o Felipe Nunes, que é CEO da Quest, a pesquisa Genial Investimentos e Quest. Ele está conosco em áudio e vídeo aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Felipe? Como vai? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, a você, Pedro, Eduardo, a Sônia que está aí no estúdio. Prazer falar com vocês. Olha só, vou trazer os números aqui, Sônia e Eduardo, ouvintes, né, para a gente debater com o Felipe, ele explicar esses números aqui que foram colhidos. Para 48% dos ouvidos, a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro é negativa. Regular para 26%, positiva para 24%. Esse é o levantamento que foi divulgado agora há pouco e você está ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes com os desdobramentos do Felipe. O que vocês observaram do último levantamento para esse? Qual é o intervalo entre as duas pesquisas, hein, Felipe? Então, a gente está fazendo desde julho esse levantamento, serão pesquisas mensais daqui até o ano que vem, são 28 rodadas de pesquisa esperadas, né? Vai ser o maior acompanhamento de pesquisa domiciliar feito no Brasil já, então vai dar para a gente entender muito as tendências aí. E Pedro, sabe o que chama atenção, Eduardo e Sônia? É que da última pesquisa para aqui, a avaliação do governo piorou em 4 pontos, né, a avaliação negativa, mas mais importante do que isso foi a mudança significativa na percepção das pessoas sobre qual é o principal problema que o país enfrenta. Vejam vocês, em julho de 2021, a gente tinha um percentual muito alto, né? Um percentual próximo de 30% que dizia, 40%, desculpa, que dizia que o principal problema que o Brasil enfrentava era a pandemia. Hoje, esse percentual já está em 28%. Em julho, 12% diziam que a economia era o principal problema. Agora, já são 27% os que dizem que é a economia que está pegando. Por que isso é importante? Porque é justamente essa variação sobre a economia e uma variação negativa em relação ao governo que está ampliando a vantagem do ex-presidente Lula nas intenções de voto e que está empurrando, né, está criando essa deteriorização na imagem do governo. Acho que esse é o grande movimento que a gente observa e que faz com que o presidente Jair Bolsonaro hoje consiga ter um feito inédito, que é o de ser mais mal avaliado do que bem avaliado em todos os estratos, sejam eles de sexo, idade, escolaridade, renda, região, religião, cor e raça, ou seja, por onde a gente olha, tem gente mais insatisfeita do que satisfeita com o governo. Ô Felipe, a rejeição do presidente Bolsonaro cresce entre os mais pobres e também no Nordeste. Em relação ao auxílio emergencial que não melhorou, você vê alguma relação disso nesse impacto na pesquisa? Sônia, muito obrigado pela pergunta. Esse é um dos temas que eu acho fundamentais a gente estudar. Eu venho estudando o efeito do auxílio, o efeito do auxílio emergencial sobre a avaliação do governo desde o ano passado. Eu já até publiquei alguns artigos sobre isso, Sônia, mostrando que o auxílio, na verdade, ele tinha um efeito de colchão, ele simplesmente amortecia a queda da avaliação do presidente, mas ele não era capaz de gerar amor, não era capaz de gerar uma relação positiva, né, com o presidente da República. E agora, né, com o auxílio sendo menor e sendo distribuído para menos gente, o efeito é ainda menos relevante quando a gente faz o cruzamento do auxílio com a avaliação do governo, a gente não vê uma diferença estatisticamente significativa. Ou seja, Sônia, esse avanço da avaliação negativa no Nordeste, ele só não é pior porque o auxílio está implementado, mas ele não tem sido capaz de ser traduzido numa relação positiva com o governo, ao contrário do que muita gente no governo acredita. Felipe, o governo lança temas periodicamente, o presidente lança discussões na sociedade periodicamente
como, por exemplo, do voto impresso, a questão da liberdade de expressão que ele está trazendo agora, do economia antes ou pandemia, alguns desses temas têm relevância como eco na opinião pública pela pesquisa que você está divulgando hoje? Eu também te agradeço muito pela pergunta, porque o Brasil, até 2014, era um país que convivia com eleições presidenciais como se convivem no mundo inteiro, né? Se a economia vai bem, as pessoas votam a favor da continuidade. Se a economia vai mal, as pessoas votam para mudar o presidente da República. E foi assim de 94 até a eleição de 2014. Então, 2018, o que mudou é que a gente não tinha um candidato que defendia, né, a continuidade. Todo mundo era mudança. Então, o tema da economia ficou disperso e a questão dos valores, a questão da corrupção acabou ocupando esse espaço. Por que eu estou contando essa história? Porque daí em diante, o presidente da República, Bolsonaro, ele apostou na ideia de que podia o tempo todo, por meio de suas redes sociais, pautar o debate público com temas que não são os mais importantes para as pessoas, mas que eram temas que conseguiam entrar eco, né, de ressonância ali num primeiro momento. Isso não acontece mais. Isso não acontece mais porque as pessoas estão cada vez menos atentas, né, a esses temas laterais que o presidente apresenta e estão mais preocupadas com as três questões que aparecem na pesquisa como sendo mais relevantes. A incapacidade de controlar o aumento dos preços, a manutenção alta do desemprego e a falta de crescimento econômico. Esses temas estão tomando o lugar da pandemia, que era o assunto mais importante na cabeça das pessoas. Ou seja, o Bolsonaro está de costas para a opinião pública, está falando com o seu público, com o seu nicho, para tentar manter o seu hoje menor eleitorado mobilizado, mas esquecendo aí o eleitor médio. A aposta que me parece que ele faz é de que, ao mobilizar o seu eleitorado com esses temas menores, ele consegue garantir o seu lugar no segundo turno e aí ele vai apostar numa possível rejeição ao PT e ao Lula para tentar se reeleger. Importante análise aí do Felipe Nunes, né, explicando para a gente essa pesquisa, né, repito para você, da Quest. E também houve levantamentos a respeito dos cenários para o ano que vem. Eu queria que você falasse conosco sobre um dos cenários mais completos aqui, que é o cenário 4, né, onde foram relacionados aí nomes importantes que estão colocados aí pela população, pelos partidos, nessa disputa para a sucessão presidencial do ano que vem. Esse cenário 4 mostra que o ex-presidente Lula aparece com 44% da preferência dos entrevistados, contra 25% de Jair Bolsonaro. Na terceira colocação aparece o apresentador José Luiz da Atena com 7%. Ele é seguido por Ciro Gomes, que tem 6%, João Dória tem 3%, a senadora Simone Tebet tem 1%, antes dela tem o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, com 2%. O Rodrigo Pacheco não conseguiu pontuar, que é o atual presidente do Senado e tem sido cogitado para ser candidato pelo partido PSD. Brancos e nulos nesse cenário somam 6%, indecisos 5%. O que dá para você concluir para a gente desse cenário que é um dos mais completos desse levantamento aí da Quest, hein, Felipe? Para entender esse cenário, a gente precisa entender também o nível de conhecimento e rejeição dos candidatos, né? Então, acho que dá para dividir essa análise em dois momentos. Primeiro, Lula e Bolsonaro continuam monopolizando o cenário eleitoral e político, porque a tal terceira via não consegue se articular politicamente, né? Você não tem aí um nome que é abraçado pelo, vamos chamar, centro, né? E para fazer ali uma mobilização, uma campanha e dar destaque para esse nome. Os nomes aparecem aí fragmentando o voto, né? E com isso, se essa for a estratégia, se esse for o cenário, dificilmente algum desses nomes ultrapassa o Bolsonaro por falta, né, de voto. Agora, chama muita atenção o fato de que o Ciro e o Dória são dois candidatos já muito conhecidos, mas também muito rejeitados, né? Eu apostaria que, ao passar do tempo e o crescimento, né, na campanha,
de tempo de TV, de exposição, não deve aumentar a importância que Dória e Ciro têm nesse cenário. Por outro lado, Datena, Eduardo Leite, Simone Tebet e Rodrigo Pacheco são menos conhecidos, né, do que esses dois, e esses podem despontar como uma surpresa na eleição, desde que, como eu disse, haja uma articulação política para isso. Não dá para sair todo mundo, não tem espaço para todo mundo, né, e ainda assim conseguir ultrapassar o Bolsonaro no segundo turno. Felipe, um outro ponto aqui, bom, a pesquisa ela deixa clara a preocupação de todo o país com a economia, né? Como acho que a condição número 1 aí, entre os 4 pontos que você falou. Mas também revela um otimismo em relação à criação de empregos em 2022. Você acha que, de acordo com esse critério, a economia, há uma possibilidade do Bolsonaro reverter esse cenário? Ou mesmo a oposição bater bastante nessa tecla para deixar o presidente fora do páreo? Como é que você avalia isso? Sônia, acho que primeiro, o grande inimigo do Bolsonaro nesse momento não é o desemprego, é a inflação. Né? As pessoas, 65% dos entrevistados, diz que o país não vai conseguir controlar o aumento nos preços nos próximos meses, mas acha que o país vai gerar emprego. 57% acha que sim. Então, o inimigo do presidente hoje não é o desemprego, é a inflação. Eu sou capaz de dizer que, sim, é possível que haja uma reversão da percepção sobre o resultado econômico. Né? A gente sabe, pela literatura de ciência política, pelos estudos já feitos na ciência política, que a memória das pessoas é curta, né, em relação à questão econômica. Eu também acho que essa será a principal variável para explicar a eleição do ano que vem. O que eu não sei é se o ministro Paulo Guedes e o governo serão capazes de promover essa mudança. Ou seja, caso essa mudança aconteça, sim, é possível que o presidente se recupere nesse tema, porque a percepção, né, da opinião pública ela é muito volátil, depende muito, né, dessas variações de curto prazo, Sônia. O Felipe, o Bolsa Família vai ter essa mesma percepção? A gente já tem nessa pesquisa, né, uma pergunta sobre quem recebe o Bolsa Família, e a gente estudou na rodada passada o efeito, né, possível do Bolsa Família. Não me parece que o Bolsa Família, o aumento, né, do Bolsa Família vai ser capaz de gerar esse resultado que o governo espera. A começar pelo fato de que o nome do programa está muito associado ao ex-presidente Lula, né? Veja você que mesmo o governo tentando, né, criar um novo nome, acho que Bolsa Brasil, né, ele não consegue desvincular. A gente está aqui conversando sobre o programa como se fosse, né, o antigo Bolsa Família. Então, essa dissociação com o ex-presidente Lula é mais difícil, de modo que me parece, pelos estudos que a gente fez, que, na verdade, esse processo tende a favorecer o nome do Lula, principalmente no Nordeste, nas regiões mais pobres do país. Nós agradecemos aqui o Felipe Nunes, que é CEO da Quest, Pesquisa Genial Quest Investimentos e Quest, que trouxe para a gente, então, resultados desse levantamento amplo, né, denso, sobre o momento que vive o atual governo e a expectativa que se tem por parte dos entrevistados para o pleito do ano que vem. Felipe, foi muito bom conversar contigo, viu? Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia aí para vocês e para todos os nossos ouvintes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.